Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Aborto, visão bíblica. A Bíblia considera aborto assassinato? Bom, você que é mamãe, que deseja abortar, fica até o final desse vídeo. Tem uma mensagem de Deus para você, tá bom? O aborto cirúrgico dificilmente era possível antes do desenvolvimento das técnicas modernas da medicina. Nos tempos antigos, os fetos só eram mortos no útero das mulheres quando elas faleciam. Quando lemos ali Amós, capítulo 1 e versículo 13, que diz assim: O Senhor Deus diz, o povo do país de Amon tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho que castigá-los. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas de mulheres grávidas. Será que Deus considera o feto, em qualquer etapa, um ser humano de tal maneira que tirar a vida pode considerar assassinato? Quando lemos ali Salmos 139, versículo 13 e o 16, indica que a consideração especial de Deus pelo feto começa a partir da concepção. Tu criaste o íntimo do meu ser e me desceste no ventre de minha mãe. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. De acordo com o versículo 16, Deus conhece o código genético de cada um e traçou um plano definitivo para cada vida. Quando lemos Jeremias, capítulo 1 e o versículo 5, diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, todos aqueles que tirar a vida de qualquer ser humano, em qualquer estágio de sua vida, deverá prestar conta com Deus. Seja que aqueles que praticam aborto médico ou aqueles curiosos sem preparo profissional. Quando lemos ali em Gênesis capítulo 9 e versículo 6, diz assim: Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi um homem criado. Agora eu pergunto, quando é que o embrião começa a ser criatura feita à imagem de Deus? Quando lemos ali a Escritura, entendemos que é a partir do momento da concepção, no útero. Diz assim, Isaías 49, versículo 1. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção de meu nome. Êxodo capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim: Se um homem brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e contusão por contusão. Ou seja, se houver dano à mãe ou aos filhos, se for gêmeos, o marido será ressarcido mediante o prejuízo semelhante ao culpado. Se houver existência do bebê prematuro, o agressor deverá pagar com a própria vida. De acordo com essa lei, o embrião era vingado como se fosse uma criança, que normalmente houvesse nascido, ou uma pessoa de idade, que pagaria vida por vida. Se tirar a vida de um feto, deve ser classificado como homicídio, conforme a Bíblia diz e deixa bem claro, tá bom? Outra pergunta: quando o feto em má formação compromete a vida da mãe, o que fazer? No livro do Glerson, Enciclopédia de Temas Bíblicos, traz uma resposta muito interessante, que diz assim: Não existe provisão específica na Bíblia para o problema que surge quando o desenvolvimento do feto no útero significa sérias ameaças à vida da mãe. Pode concluir razoavelmente que uma existência real tem mais valor que uma vida potencial, ainda mais quando o bem-estar de outros filhos está em jogo. Na maior parte dos casos, ocorre que o bebê é tão comprometido fisicamente que não conseguiria viver uma existência significativa, pois morre ao nascer ou logo depois. Ou seja, caso seja comprovado a má formação do desenvolvimento do feto, que venha a implicar a vida da mãe é prioridade. Ok? No caso de concepção involuntária, estupro, incesto ou outros motivos, um aborto
o trauma psicológico da mãe pode ser maior ainda, principalmente quando se tem de lidar com o destino de uma pessoa inocente, que não pode ser culpada pelo crime, pois não tem consciência de culpa pessoal pelo que aconteceu, né? Então imagina, um trauma psicológico é maior ainda. Caso a mãe aí não deseja ficar com o bebê, com a criança, existe a adoção. Porém, nesse processo de 9 meses, o problema deve ser resolvido mediante a fé, confiança total em Deus, o apoio psicológico e um apoio público, tá bom?